Existem 7 tipos de pessoas que Deus não pode salvar. Eu quero que você assista esse vídeo até o final porque o que eu vou falar aqui é muito revelador. Nem todo mundo que vai à igreja herdará o paraíso e será salvo por Deus. Em Mateus 7:21 Jesus diz: Nem todo aquele que me chama de Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Neste contexto, Jesus está alertando seus seguidores para não confiarem apenas em palavras, mas sim em ações que mostrem um compromisso real com Deus. A frase, "Muitos virão até mim", pode ser vista como uma declaração de que a salvação e a comunhão com Deus só são possíveis através de Jesus Cristo. No entanto, isso não significa que todos que se dizem cristãos ou que afirmam seguir a Jesus serão salvos. O cristianismo é uma religião que acredita na salvação como um presente dado pela graça de Deus através da fé em Jesus Cristo. A Bíblia, que é a escritura sagrada dos cristãos, fala muito sobre as condições que impedem a salvação, e é importante compreendê-las para se viver uma vida que agrade a Deus e leva à vida eterna. Em primeiro lugar, a Bíblia ensina que o pecado é o que nos separa de Deus e nos impede de alcançar a salvação. Em Romanos 3:23, a Escritura diz: Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso significa que todos nós somos pecadores, e nossa natureza pecaminosa nos impede de nos aproximar de Deus. O pecado não apenas nos separa de Deus, mas também nos leva à morte eterna. Em Romanos 6:23, a Bíblia diz: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Outra condição que pode impedir a salvação é a falta de arrependimento. Arrependimento significa sentir tristeza pelo pecado cometido, confessar o erro e se esforçar para mudar de vida. O arrependimento envolve reconhecer e lamentar sinceramente os erros cometidos, bem como fazer um compromisso de mudar de comportamento e seguir os ensinamentos da religião. Em Lucas 13:3, Jesus diz: Não, eu vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Isso mostra que o arrependimento é essencial para a salvação. Além disso, a Bíblia ensina que a falta de fé em Jesus Cristo também pode impedir a salvação. De acordo com a Bíblia, a falta de fé em Jesus Cristo pode impedir a salvação porque a salvação é concedida somente através da graça de Deus, recebida pela fé em Jesus Cristo como o Filho de Deus e o Salvador da humanidade. Em João 3,18, a Bíblia diz: Em quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A fé em Jesus Cristo é crucial para a salvação, porque ele é o único caminho para Deus. Outra condição que pode impedir a salvação é a falta de amor ao próximo. De acordo com a doutrina cristã, a falta de amor ao próximo pode ser considerada uma condição que pode impedir a salvação. Isso ocorre porque o amor ao próximo é uma das principais virtudes cristãs, juntamente com o amor a Deus. Jesus Cristo ensinou que o segundo maior mandamento é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Na Bíblia Jesus fala sobre o julgamento final, e diz que aqueles que não cuidam dos necessitados e marginalizados serão separados dos justos. Portanto, a falta de amor ao próximo pode ser vista como uma negação do ensinamento fundamental de Jesus. Se uma pessoa não ama o próximo, ela pode estar mais preocupada com seus próprios interesses do que com os dos outros. Isso pode levar a comportamentos egoístas e prejudiciais que não são condizentes com os valores cristãos. Outra condição que pode impedir a salvação é a pessoa que tem amor incondicional ao dinheiro. A Bíblia ensina que o amor ao dinheiro pode impedir a salvação, e isso pode ser encontrado em várias passagens das Escrituras. Por exemplo, em Mateus 6:24, Jesus ensina: Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Sendo Mamon uma palavra que significa riquezas ou dinheiro. Essas passagens e outras na Bíblia ensinam que o amor ao dinheiro pode levar as pessoas a abandonar a fé, a se desviar do caminho de Deus e a cair em tentações e pecados que podem levar à perdição eterna.
A Bíblia também ensina que é importante ser grato pelo que se tem e ser generoso com os outros, compartilhando nossas riquezas e ajudando aqueles que precisam. Também não podemos deixar de falar sobre a negligência em ajudar os necessitados. A Bíblia ensina que a negligência em ajudar os necessitados pode impedir a salvação em várias passagens. Uma das passagens mais conhecidas é a parábola das ovelhas e dos bodes. Nessa parábola, Jesus descreve um julgamento final, onde as pessoas serão separadas em dois grupos: as ovelhas, que ajudaram os necessitados, e os bodes, que não ajudaram. Jesus diz que as ovelhas serão recompensadas com a vida eterna, enquanto os bodes serão condenados. A Bíblia ensina que a fé sem obras é morta. Isso significa que não basta apenas acreditar em Deus, é necessário também agir de acordo com essa crença, ajudando os necessitados e praticando boas obras. A falta de perdão é outra condição que impedirá a salvação. A Bíblia ensina que a falta de perdão pode impedir a salvação, tanto para os necessitados quanto para qualquer pessoa. O perdão é uma das principais mensagens da Bíblia e é um aspecto fundamental da vida cristã. Jesus ensinou aos seus discípulos a oração do Pai Nosso, que inclui a frase "perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores". Além disso, em outra ocasião, Jesus contou uma parábola sobre um servo que foi perdoado de uma grande dívida, mas se recusou a perdoar uma dívida muito menor que um outro servo devia a ele. Ao descobrir a atitude do servo perdoado, o rei se indignou e o entregou aos torturadores até que ele pagasse toda a sua dívida. Jesus conclui a história dizendo: "Assim também o meu Pai Celestial fará com vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão". Portanto, a Bíblia ensina que a falta de perdão pode impedir a salvação, porque a salvação é um presente gratuito de Deus que requer uma resposta de fé e arrependimento. Aqueles que se recusam a perdoar os outros demonstram uma falta de arrependimento e uma falta de confiança em Deus, que é capaz de perdoar todas as falhas e pecados. Obrigado por ter assistido até aqui. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like para que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Comente também quais temas você quer ver nos próximos vídeos. Até logo, te vejo em breve no próximo vídeo.